Bem-vindos ao Evangelho da Graça. Eu quero levá-los a pensar um pouco. Uma pausa para pensar. Existe alguma sede que a água não seja capaz de saciar? Certamente, em algum momento você já viveu dias de estar com muita sede, com aquele desejo ardente de chegar em casa ou em algum lugar e beber a água. E logo quando você bebe os primeiros goles de água, a sede vai embora. Existe alguma fome maior do que qualquer alimento? Também, certamente, em algum momento nós já vivemos dias de estarmos com aquela fome a ponto de, parece que a pressão baixou, de passarmos mal. Mas quando comemos qualquer coisa, a fome simplesmente vai embora. Existe alguma dúvida que a fé não possa anular? Todos nós temos dúvidas em algum momento na vida. Não é pecado ter dúvidas. É pecado viver em dúvidas. Sabe que a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, cheia de medo e tremendo, com dúvida de que voltaria viva. Mas Jesus, vendo a fé daquela mulher, porque quando você vai com medo diante do Senhor, ou com dúvida, Ele não vê mais o seu medo e nem sua dúvida, Ele vê a sua fé. Existe alguma angústia, preocupação, ansiedade ou medo que a paz não seja capaz de dissipar? Ansiedades, preocupações, medos, angústias. Quando a paz entra no coração, essas coisas simplesmente se dissipam. Não estou falando da paz que o mundo dá, estou falando da paz que Jesus dá. Porque Ele é o príncipe da paz. Existe alguma mágoa, algum ódio ou ressentimento que o amor não possa vencer? Qualquer raiva, qualquer mágoa, qualquer ódio, qualquer ressentimento, qualquer ira é facilmente vencido pelo amor. Porque o amor tudo vence. O amor supera e suporta tudo. Existe algum desespero maior do que a esperança? Com certeza já tivemos momentos de desespero. Porque desesperar significa perder a esperança em algum momento. Sabe, mas isso não anulou o favor de Deus na tua vida, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Ora, se a sede não é maior que a água, a fome não é maior que o alimento, se a angústia, a ansiedade, a preocupação e o medo não são maiores do que a paz, se a dúvida não é maior do que a fé, se a mágoa, o ódio, o ressentimento não são maiores do que o amor, se o desespero não é maior do que a esperança, então vamos à pergunta mais importante dessa noite. Existe algum pecado maior do que o sangue de Jesus? Existe algum pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar? Existe alguma falha nossa que o sangue de Jesus não tenha alcançado? Jesus ficou devendo alguma coisa para nós? O Evangelho se resume em uma frase: está consumado. Sua paz já foi conquistada na cruz, está consumado. Sua fé em Cristo já foi conquistada na cruz, está consumado. A vitória sobre o medo já foi conquistada na cruz, está consumado.
A vitória sobre o ódio, rancor, ressentimento já foi conquistada na cruz, está consumado. A esperança já foi conquistada na cruz, está consumado. Acreditem, Deus não pode fazer nada por nós além do que Jesus já conquistou na cruz. Vou falar de novo. Deus não pode fazer nada por nós além do que Jesus já conquistou na cruz, porque Deus trabalha com princípio, e o princípio é a cruz. Quando você olhar para a cruz, sua vida começa ali, a partir do que Jesus conquistou. Eis a vitória, Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu a natureza de Adão, e nós podemos desfrutar disso hoje, agora, nesse exato momento. Então não há um pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Se acreditarmos assim, iremos frustrar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Estou fazendo todas essas perguntas e afirmações para nós pensarmos sobre o que vamos estudar esses domingos, dentro da série Em Cristo. Ainda existem alguns cristãos que acreditam que o pecado de Adão é maior do que o sangue de Jesus. Paulo diz no capítulo 5 de Romanos que por causa do pecado de Adão todos morreram, mas ele usa uma expressão poderosa, ele diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Então repita comigo: Jesus é muito mais. Diga de novo: Jesus é muito mais. Às vezes nós vivemos pensando assim: Deus não vai me perdoar disso, Deus não pode me perdoar disso, porque isso é muito grave, isso é gravíssimo, isso é uma transgressão, é um pecado contra mandamento, isso é uma iniquidade, é um pecado baseado no prazer, ou uma consequência de fatos, de erros, vindo dos pais e assim sucessivamente, é um pecado comum qualquer, e esquecemos que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Então eu quero conversar com os irmãos esses domingos sobre como não frustrar o favor de Deus. Fiz todas essas perguntas para nós pensarmos um pouco. Todos nós acreditamos aqui é unânime em acreditar que a água é maior do que a sede. Aqui é unânime em acreditar que o alimento é maior do que qualquer fome. É unânime em acreditar que o amor é maior do que qualquer ódio, rancor e ressentimento. É unânime em acreditar que a paz é maior do que qualquer ansiedade, preocupação ou angústia. Então devemos ser unânimes em acreditar que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, passado, presente e futuro. Então, irmãos, mais uma vez, bem-vindos ao Evangelho. Essa semana eu meditei sobre uma frase que eu gravei a frase para não perdê-la. Desta vez eu não escrevi, graças a Deus pela tecnologia. Eu gravei. A frase é mais ou menos assim: quando nós temos dificuldade de perdoar pessoas, é porque ainda não recebemos com facilidade o perdão de Deus. Vou falar de novo. Quando nós temos dificuldade de perdoar pessoas, é porque ainda não recebemos com facilidade o perdão de Deus. É muito simples, é só receber. Você não precisa se esforçar para ser perdoado. O que eu preciso fazer, pastor, para ser perdoado? É só crer. Creia em Jesus e você recebe o perdão. É completamente livre de toda acusação do inferno. Para nós entendermos o perdão, é uma via de mão dupla. Deus nos perdoa de cima para baixo e nós nos perdoamos uns aos outros. É a cruz. Deus me perdoou, veio até mim e veio até nós, para podermos ir até aos outros. Claro, só podemos perdoar uns aos outros, porque primeiro Ele já nos perdoou, conforme Efésios 4:32. Devemos perdoar uns aos outros, devemos amar uns aos outros, porque Ele nos amou. Durante alguns domingos vamos compreender de forma muito clara, acredito que para o ano de 2020, o ano da sabedoria, Deus vai nos dar muita sabedoria, nos relacionamentos, nos negócios, nas coisas, na educação com os filhos, nos trabalhos. Quando você menos imaginava, aquele sinal, aquela intuição dentro do teu espírito vai te dar uma direção, porque a sabedoria edificou a sua casa. Ela tem 7 colunas. Uma delas é a capacidade de ouvir quando Deus fala. E Deus sempre vai nos levar ao lugar onde a sua vontade está. A vontade de Deus é boa, agradável
e perfeita. Deus nunca nos leva ao lugar de dor, sofrimento e angústia. Essa não é a vontade de Deus. Às vezes é a nossa vontade e não a dele. Então, como não frustrar o favor de Deus? Domingo passado aprendemos algumas coisas. E eu quero conversar com os irmãos sobre isso, após essa pausa para pensar. É um tema, não é bem uma pergunta, é um tema. Vamos trabalhar em forma de pergunta também. Como não frustrar o favor de Deus? Vamos aprender pelo menos 7 princípios de como não frustrar o favor de Deus. O primeiro está baseado na última pergunta. O sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado? É bom nós treinarmos o nosso espírito para crermos nisso, irmãos. O nosso coração, de fato, sempre crê. Guarde isso. Seu coração sempre crê. A mente sempre vai duvidar. É por isso que Paulo fala que precisamos renovar a mente. Você não vai encontrar um versículo para renovar o coração. Porque o coração é coisa resolvida com Deus. É espírito, nasceu de novo, só nasce uma vez. Mas a mente, todos os dias, precisa ser lavada pela água da palavra. Todos os dias precisa ser purificada pela água da palavra, para que possamos experimentar. Olha como essa palavra é forte. Experimentar. Imagine você experimentando algo que você gosta, algo muito bom, algo de comer, para você pensar, para ficar mais fácil. Você está experimentando algo muito bom. Pegue essa mesma palavra e coloque dentro da vontade de Deus. Nós vamos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. 2021 é o melhor ano de nossas vidas, porque é o ano da sabedoria do Senhor para mim, para você e para a sua família. O primeiro princípio que nós precisamos pensar é como não frustrar a graça de Deus, o favor de Deus. Estou estabelecendo fundamentos. Tudo precisa de fundamento, irmãos. Na matemática é assim, você só sabe multiplicação se você aprender adição. O fundamento da multiplicação é a adição. O fundamento do alfabeto são as vogais. O fundamento da escrita é tudo isso. É ler bastante, ouvir bastante, escrever bastante, aí você vai se tornando perito naquilo que você faz. Eu estou estabelecendo fundamentos. Fiz algumas perguntas para nós pensarmos um pouquinho, fazendo uma analogia com essas 6 coisas que eu falei sobre o sangue de Jesus em nossas vidas. Então vamos lá, vamos estabelecer o fundamento. A primeira coisa, o que é graça? Todos nós sabemos que a nossa igreja, o nome da igreja é Hesed, que no hebraico é graça ou misericórdia. E por incrível que pareça, irmãos, graça e misericórdia não são as mesmas coisas, ou a mesma coisa. Tem propósitos distintos. Mas estamos falando da mesma pessoa, porque graça é uma pessoa. Não estamos conceituando graça aqui teologicamente, estamos falando da pessoa de Jesus, do amor de Deus. Então o que é graça? É o favor de Deus sobre nós, quando não fazemos nada de bom. Pastor, isso significa que o favor de Deus não está comigo quando eu faço coisas boas? Claro que está. Foi assim com José. José estava fazendo coisas boas e o favor de Deus estava com ele. Mas a essência da graça é, às vezes não estamos fazendo nada de bom e Deus nos abençoa. Vou falar de uma outra maneira para nós compreendermos. Às vezes Deus nos abençoa sem termos feito nada de bom. Isso é graça. Isso é favor. Pastor, o que é o favor? Qual a diferença do favor para a graça? É a mesma coisa? O favor é a graça em ação. É como crer. É a fé em ação. Eu creio, é a fé na prática. Então, o que é a graça de Deus? É o favor de Deus sobre nós quando não fazemos nada de bom. E o que é a misericórdia? Olha aqui, ó. É o favor de Deus sobre nós quando fazemos algo de mal. Já ouviu a expressão, Deus teve misericórdia de mim? Em regra, quando fazemos alguma coisa errada. De uma outra maneira, para não haver confusão, graça é Deus te abençoando pelo que você não fez. Misericórdia é Deus não te punindo pelo que você fez. Isso é misericórdia. Se a gente entender esse fundamento, esses domingos que nós vamos estudar, 2, 3 domingos, dentro desse tema, como não frustrar o favor de Deus,
Logo mais vamos voltar à carta aos Efésios. Vamos estudar alguns versos aqui, mas vamos voltar logo mais à carta aos Efésios. Então, de forma prática, graça a Deus te dando pelo que você não fez. Misericórdia a Deus não nos punindo pelo mal que fizemos. Isso é graça, isso é misericórdia. Aqui temos essa imagem para nós entendermos que o favor está entre essas duas palavras. A graça é Cristo, misericórdia também. Aqui temos o favor. O que é o favor? É a graça em ação. O que é a misericórdia? O que é o favor? É a misericórdia em ação. Lembra do cego em Marcos capítulo 10. Ele disse a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele revelou o caráter de Jesus. Misericórdia. Então, nós estamos falando de uma pessoa. Como não frustrar o favor de Deus? Agora entra em forma de pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, para não frustrarmos o favor de Deus, é crendo no perdão pleno de todos os pecados. É o primeiro fundamento que nós vamos aprender durante esses 2 domingos. Como que nós jamais frustraremos o favor de Deus? Por que eu não coloquei a expressão impedir? Porque nada impede o favor de Deus. Mas às vezes com as nossas atitudes, com as nossas ações, frustramos o favor de Deus. E eu gosto sempre de usar a ilustração do chuveiro. Imagine que você está debaixo do chuveiro. A água é o favor. Mas para que o favor desça, você precisa ligar a torneira. Ligar a torneira é a fé. Agir de maneira contrária à fé é olhar para si. Justiça própria. Isso frustra o favor de Deus. Quando cremos de maneira correta, vivemos de maneira correta. Quando cremos de maneira errada, viveremos de maneira errada. Então imagine o chuveiro. É a graça. A água é o favor. Eu creio. Eu ligo pela fé, a água cai sobre mim. E como que eu frustro o favor de Deus, pastor? Crendo de maneira errada. O chuveiro, a água quer cair sobre mim, mas a graça está ali disponível, mas não está caindo. Porque queremos agir na nossa própria força, na nossa própria maneira de agir. Você vê que Deus diz, tanto no Velho Testamento, em Provérbios, através de Salomão, como Pedro e Tiago, que o contrário da fé é olhar para si, que é a soberba. A fé é olhar para Deus, soberba é olhar para si. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele libera favor sobre aquele que se submete à sua vontade. Então vamos ver alguns versos, que isso é muito importante. Irmãos, eu estou falando isso porque crer que no perdão pleno de todos os pecados é a principal cláusula da nova aliança. Tudo que você precisa viver na nova aliança tem que passar pelo perdão dos pecados. A cura, a paz, a abundância, a saúde, a salvação, tudo passa por aqui. Essa é a principal cláusula da nova aliança. Nada mais importante do que saber que sou perdoado. As demais coisas são consequências. Então vamos avançar. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz. Para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Eu falei domingo passado e eu quero repetir hoje. Eu gosto dessa expressão, agradáveis a si no amado. Por que Paulo não colocou agradáveis em Jesus? Porque Paulo recebeu a revelação da cruz. Paulo recebeu a revelação de Jesus Cristo, Mateus 3 e Mateus 17. Jesus ouve do Pai, o Pai dizendo, este é meu filho amado. Primeira vez, lá no Jordão sendo batizado, o lugar mais baixo da terra. A segunda vez, no Monte da Transfiguração, um dos lugares mais altos de Israel. Ou no lugar mais baixo, ou no lugar mais alto. O Pai disse, este é o meu filho amado. Não importa a posição, Deus nos ama sempre.
Então Paulo coloca a expressão aqui que nós somos agradáveis a Deus no amado. Isso é muito forte, irmãos. Deus se agrada de nós em Cristo. Então, quando Deus diz que me ama, Ele não está olhando para mim primeiramente. Ele está olhando para Jesus. Eu sou apenas um reflexo do olhar de Deus para Jesus. Nós somos apenas o reflexo do amor de Deus por Jesus. Por isso, o amor de Deus foi estendido até nós, porque Ele ama o seu Filho. Então, nós somos agradáveis em Cristo, porque Cristo cumpriu o seu papel de Filho. Aí Deus nos ama agora, porque Jesus morreu por nós. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas o verso próximo é o mais importante. No qual, em Cristo, no qual temos a redenção, fomos comprados pelo seu sangue, a remissão, aqui fala de perdão, aqui fala de libertação, aqui fala de perdão. Olha o que Paulo diz: a remissão dos pecados, segundo, de acordo, a riqueza da sua graça. Por isso que nós somos abundantes em falar do Evangelho, da graça, da pessoa de Jesus, porque a graça é rica. Você não vai encontrar um só versículo na Bíblia dizendo que Deus é rico em ira. Você não vai encontrar um só versículo na Bíblia dizendo que Deus é rico em ódio. Mas você vai encontrar Paulo dizendo aos Efésios que Deus é riquíssimo em misericórdia. Aí aqui Paulo fala que nós somos perdoados segundo a riqueza da sua graça. A graça é rica. Diga amém. Então por que nós somos perdoados, pastor? Porque nós chegamos diante de Deus e imploramos: ó Pai, se possível me perdoa. Não. Nós fomos perdoados segundo, de acordo, pela riqueza da sua graça. É fundamental isso. Porque se nós entendermos isso, irmãos, enquanto igreja, nós vamos avançar. Não é o tempo de cristão, é a capacidade de abrir o coração e compreender o que Deus tem para nós. O que Ele tem para nós? Isso aqui é fundamental. Nós, enquanto igreja, deveríamos ter aprendido isso no início da caminhada. Com certeza, evitaríamos muitos erros se desde o início soubéssemos que éramos totalmente perdoados pelo sangue de Jesus. Isso nos daria poder contra qualquer pecado, que é o segundo ponto que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos avançar. Olha aqui, ó. Paulo fala que nós somos perdoados, a remissão dos pecados. Olha o que diz Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mais uma vez, Paulo usa a expressão para o reino do Filho do seu amor, ou para o do seu Filho amado. Por que Paulo não disse para o reino de Jesus? Ele está falando de Jesus. Porque, mais uma vez, Paulo está incluindo a palavra amor ou amado dentro do perdão. Nós somos perdoados por causa do amor. Mas eu gosto dessas expressões aqui. E nos libertou do império das trevas. Deus não só nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Eu tenho uma notícia boa para você hoje. Você pertence ao reino do Filho amado. Vou falar de novo. Você pertence ao reino do Filho amado. Você já parou para pensar como que isso é poderoso? Nós estávamos no império das trevas, estávamos mortos em Adão, estávamos destinados ao sofrimento eterno. Deus nos libertou pelo sacrifício do seu Filho e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora nós pertencemos a um outro reino, nós fazemos parte do reino do amor, reino do amor. E ele continua: no qual Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. É preciso fazer uma distinção aqui entre pecado e pecados. Pecado, natureza de Adão. Deus nos libertou da natureza de Adão. Pecados, as obras da carne, de Gálatas 5. Deus também nos libertou do poder das obras da carne. Porque agora nós não somos mais dirigidos pela carne, dentro do mesmo capítulo de Gálatas. Agora nós somos conduzidos pelo fruto do Espírito. Então Deus,
através de Jesus, nos redimiu. E mais uma vez ele repete a palavra redenção e remissão, libertação e perdão. Aí ele coloca a palavra pecados no plural. Não é só para dar ideia de muitos pecados, não, irmãos. É para dar a ideia, a visão de que nós somos perdoados dos pecados do passado, do presente e do futuro. Sei que algumas pessoas têm facilidade de entender que o perdão do pecado do passado aconteceu. Do presente, mais fácil ainda. Mas alguns têm dificuldade de entender o perdão do pecado do futuro. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando Jesus morreu por você, você existia? Claro que não. Portanto, no futuro, você já estava perdoado. Antes de nascermos, como descendente de Adão, já havia o perdão disponível. Essa é a revelação sobre o perdão. O perdão é maior do que qualquer pecado. Vou falar de novo. O perdão é maior do que qualquer pecado. Imaginemos que o nosso pecado era do tamanho da quantidade de água que essa garrafa consegue suportar. Esse é o tamanho do nosso pecado. O perdão de Deus é a união de todos os oceanos que existem no mundo. O perdão sempre será maior do que o pecado. E nós precisamos crer no perdão de todos os nossos pecados, para não frustrarmos o favor de Deus. Apesar de Jesus já haver nos perdoado de todos os pecados, existem consciências erradas às vezes na nossa mente. Será que Deus me perdoa disso mesmo? Será que a minha comunhão não foi quebrada com Deus? Será que Deus realmente me ama? Será que Ele está próximo de mim? Será que o Espírito Santo ainda habita em mim? Consciência errada. Precisamos crer plenamente no perdão de todos os pecados. Vamos ver outro verso. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Não é que Deus esqueceu, irmãos, porque nada está esquecido. É porque o sangue de Jesus limpou. É assim que Deus enxerga. Para Deus, por isso que o nosso perdão é sempre pleno, é sempre constante. Para Deus, Jesus acabou de morrer, porque Deus está na eternidade. Então, para Deus, o sangue de Jesus foi derramado agora. Portanto, nesse exato momento, Deus não se lembra dos nossos pecados. Ele não tem prazer de lembrar dos nossos pecados. Não me lembrarei mais. Olha o que diz Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Na antiga aliança, Êxodo 20, Deuteronômio 5, lembrarei dos vossos pecados até a terceira e a quarta geração. Na nova aliança, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Por que Deus fez isso? Porque nós estamos falando de uma nova aliança, de um espírito da graça. Quando os homens ofereciam sacrifícios diante de Deus, todos os dias, os sacerdotes e o sumo sacerdote, uma vez por ano, estavam fazendo lembrança do pecado, lembrando o pecado dos homens. Jesus, uma única vez, no mesmo capítulo 10, uma única vez, com um único sacrifício, nos perdoou para sempre. Diga aleluia. Para sempre, irmãos, com um único sacrifício. Os sacerdotes e sumos sacerdotes ofereciam sacrifício diariamente, fazendo o povo lembrar de que eles tinham pecados. Jesus, uma única vez, entrou no Santo dos Santos, sua própria carne, seu próprio sangue, e o escritor aos Hebreus diz que ele nos perdoou para sempre. Então Deus nunca mais lembra dos nossos pecados. Vamos ver algo interessante ainda dentro do capítulo 10. Em Hebreus 10, temos a vontade do Pai, o sacrifício do Filho e o testemunho do Espírito Santo. Qual é a vontade do Pai? Deus não aceita mais sacrifício de animais.
Então Deus quer que seu filho morra. Essa é a vontade dele. Qual é a vontade do filho? Qual é o sacrifício de Jesus? Sua própria morte, sua própria vida. E qual é o testemunho do Espírito Santo? Aqui está o detalhe. Quem está falando lá de que Deus não lembra mais dos nossos pecados, não é o Pai e nem é o Filho. É o Espírito Santo. Hebreus 10, 17 é o próprio Espírito Santo falando. É só você ler o versículo 15, aí você vai perceber de quem que está falando. Então, o Pai quer que o seu Filho morra por nós. Jesus quer morrer por nós. Aí o Espírito Santo vem e nos lembra, nos traz a consciência de quê? De que quando o Pai disse, Jesus, você morre, o Filho disse, eu estou à disposição, o sangue de Jesus caiu, o Espírito Santo vem e diz, vocês são perdoados. Nós temos 3 testemunhas sobre o perdão de todos os nossos pecados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você precisa de mais alguma? Você precisa de mais alguma testemunha para saber que você é plenamente perdoado em Cristo Jesus? É o Pai que está falando. É o Filho que está falando. É o Espírito Santo que está falando. Na antiga aliança tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Nós temos 3 aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo para mim e para você, vocês são plenamente perdoados. Ah, pastor, mas eu pequei hoje. Jesus já morreu por ti. Lembra disso. Se nós focarmos as nossas falhas, nós estamos frustrando o favor de Deus. Precisamos enxergar quão grande é o seu perdão sobre as nossas vidas. E o segundo ponto, semelhante a esse, vem desse, surge desse, é isso aqui, é uma outra maneira de não frustrar o favor de Deus. É crer que a graça de Deus é poder sobre os pecados. Porque se nós não explicarmos isso, as pessoas vão viver debaixo de uma falsa graça. Jesus perdoou todos os meus pecados, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não entendeu nada. Jesus morreu? Sim. Perdoou os nossos pecados? Sim. Seu sangue foi derramado? Sim. Com qual propósito? Agora eu, você, nós temos poder contra o pecado. Lembra do que Jesus disse para a mulher de Lucas 7? Dizendo para o dono da casa, Simão, que chamou, convidou Jesus para jantar em sua casa. Jesus disse, olha, esta mulher foi muito perdoada, por isso me amará muito. A quem muito é perdoado, amará mais. Então vamos pensar um pouquinho. Nós já recebemos muito perdão. Deus nos ama muito. Sua graça está liberada sobre as nossas vidas. Qual será a reação do nosso coração para com Deus? Amá-lo ainda mais. Responder ainda mais em uma vida digna, em uma vida santa, em uma vida que glorifique e exalte ao seu santo nome. Nada de religião, reflexo, resultado do sacrifício, do amor de Deus por nós. Então vamos ver o que Paulo diz em Romanos 6,14. Porque motivo, causa, circunstância. Por quê? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A segunda maneira de não frustrarmos o favor de Deus é crendo que nós temos poder sobre qualquer tipo de pecado. Porque essas coisas, porque uma decorre da outra, o perdão e o poder contra o pecado são fundamentais para nós entendermos as próximas. Porque, infelizmente, ainda muitos cristãos cometem falhas consideradas pequenas, acham que perderam a comunhão com Deus, esquecem que o sangue de Jesus é como um oceano sobre a vida dele, disponível, é uma graça sobre graça, disponível para perdoar constantemente. A outra maneira de nós não frustrarmos o favor de Deus é crendo que em Cristo a maldição foi cancelada. Não há mais nenhuma maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Ah, mas me disseram que tinha uma maldição vinda do meu bisavô. Não há mais nenhuma maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Pastor, tem algumas coisas que eu estou fazendo, não estão dando certo, pode ser uma maldição. Não, pode ser falta de sabedoria, não tem nada a ver com maldição, não.
Porque o dia que você entregou sua vida a Cristo, todas as maldições foram canceladas. E eu vou te dizer quais são elas. Conforme Deuteronômio 28. Morte, doenças e misérias. Todas em Cristo Jesus foram canceladas. Jesus simplesmente anulou, quebrou o poder de toda a maldição da lei. Porque a última maldição da lei falava que que não haveria quem comprasse aquele que seria escravo. Aí vem Paulo e diz que Cristo nos resgatou, nos comprou, com preço de sangue, nos livrando de toda e qualquer maldição. Vamos ler o texto. Olha o que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso é importante. Leia comigo, isso é importante. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Imagine esse cenário. Nós somos aquela cadeira. Eu represento Jesus agora para vocês. Nós, a igreja é aquilo ali. Jesus veio e nos resgatou. Nos comprou. E o que ele fez? Ele ficou no nosso lugar. Você consegue enxergar isso aí? Fazendo-se maldição por nós. Você concorda comigo que a expressão por nós dá a ideia de que Jesus assumiu o nosso lugar? Amém? Ele não só nos resgatou, ele foi lá e nos tirou da maldição. Ele disse: agora saiam daqui, porque eu assumo o lugar de vocês. A partir de hoje eu vivo toda a maldição. A partir de hoje eu vivo toda a morte, eu vivo toda a destruição, eu vivo toda a doença, eu vivo tudo aquilo que a lei predisse, vivo tudo sobre o que a lei já havia predito. Agora vocês estão livres de toda a maldição em Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito lá em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E continua: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios somos nós, os não-judeus. E eu tenho pensado muito sobre a bênção de Abraão. Tenho refletido bastante sobre isso. Paulo disse em Romanos capítulo 4, versículo 13, que Abraão é herdeiro do mundo. Eu quero te dizer quais são as 3 principais bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão. A primeira bênção, Paulo disse que ele era herdeiro do mundo. Então vamos pensar um pouquinho. Você há de concordar comigo que uma pessoa para herdar o mundo, se ela estiver quebrada financeiramente, ela não tem como herdar o mundo. E Paulo diz que Abraão era rico. É porque ele está citando Gênesis. Diz que ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, muitos servos, muitas terras. Primeira bênção que estava sobre a vida de Abraão: riqueza. Onde aquele homem colocava os pés, prosperava. Até para sepultar Sara, ele comprou terras. A outra bênção que estava sobre ele é saúde. Um homem com 100 anos de idade, ainda ter filho, tem que ser saudável. A outra bênção que estava sobre a vida dele, vida longa. Sabe quantos anos ele viveu? 175 anos. Qual foi a última vez que você viu no jornal, em algum noticiário, com toda a tecnologia que existe, que alguém morreu com 175 anos? Eu nunca ouvi falar. Precisamos pensar e começar a reivindicar todas as bênçãos que estavam sobre Abraão, só que agora por meio de Cristo. Paulo diz em Romanos 4,13 que Abraão era herdeiro do mundo. Eu quero que você repita essa frase comigo pela fé, não é mentalmente não, pela fé. Diga: eu sou herdeiro do mundo. Eu sou saudável, sou rico e tenho vida longa. Isso é ser herdeiro do mundo.
Pastor, eu quero herdar, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero avançar. Olha aqui, ó. Para que a bênção de Abraão. Você precisa, quando a gente lê um verso, a gente precisa entender do que Paulo está falando. Para que a bênção de Abraão. E eu fui pesquisar, que bênção é essa que Paulo tanto fala de Abraão? Porque se nós não pesquisarmos, irmãos, fica algo muito sem sentido. A gente só diz, para que a bênção de Abraão esteja sobre nós. Mas que bênção é essa? Vida longa, saúde, prosperidade. E Paulo não está falando de prosperidade espiritual, apesar de toda prosperidade ser espiritual. No sentido bíblico. Paulo está falando de coisas materiais. Quando ele fala de Abraão ser próspero, ele está falando de um homem que tinha muitas ovelhas, muitos bois, muitos animais, muitos servos. Até no Egito ele prosperou. Sabe o que significa Egito no hebraico? Estreito duplo, duplo estresse. Até no duplo estresse ele prosperou. Vou falar de novo que é para você entender. Até debaixo de duplo estresse ele prosperou. Pastor, estou cercado, estressado dali e de lá. Ei, a bênção de Abraão está sobre você. Não importa a crise que virá sobre o mundo. A igreja do Senhor, segundo Paulo disse, sempre triunfará em Cristo Jesus. Por isso que eu creio que esse será o melhor ano de nossas vidas se nós entendermos isso aqui. Que não há mais maldição sobre nós. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Olha como é curioso aqui, ó, uma palavra que eu enxerguei agora. Para que a bênção chegasse. Não é para que corramos atrás da bênção. Não é para que fiquemos desesperados pela bênção. Ah, pastor, agora eu vou fazer aqui um propósito da bênção. Calma. A bênção vai chegar. Os irmãos já chegaram, amém? A bênção vai chegar. Para que a bênção chegasse aos gentios. Através de quem, pastor? De Cristo. Quando Jesus morreu por nós, a bênção chegou. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele continua. E para que pela fé nós recebamos, olha aqui de novo, ó, chegasse, recebamos. Receber. Será que receber existe algum esforço? Será que para eu receber paz eu preciso me esforçar? Será que para que o meu corpo desfrute de vida plena, saúde em todas as áreas, eu preciso me esforçar? Eu só preciso receber. E descansar na obra consumada de Jesus na cruz. Aí ele continua, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nós estamos trabalhando o tema, crendo que em Cristo a maldição foi cancelada. Então até aqui nós já aprendemos que a primeira coisa, para não frustrarmos o favor de Deus, é que precisamos crer no perdão pleno de todos os pecados. A segunda coisa é que precisamos crer que temos poder sobre o pecado, ou os pecados. E a terceira coisa é que precisamos crer que não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não há mais maldição. Lembra da ilustração da caneta que eu fiz alguns dias aqui? A caneta somos nós, a Bíblia é Jesus. Nós estamos em Cristo. O diabo tenta nos atacar, mas nós estamos em Cristo. O inimigo tenta nos colocar para baixo, mas nós estamos em Cristo. A enfermidade tenta me abater, mas eu estou em Cristo. O medo tenta bater na minha porta, mas nós estamos em Cristo. Então, todas as vezes que alguma coisa negativa tentar nos atingir, vai ter que passar por Jesus primeiro. Porque nós estamos em Cristo. Guardados em Cristo. Também falei da ilustração dentro do perdão, dentro desses 3 primeiros pontos. Porque maldição, irmãos, não é pecado, viu? Ela vem do pecado. Por isso que a cláusula principal da nova aliança é entender o perdão.
para você não viver com a consciência de maldição. Imagine que quando nós temos a consciência da dívida, se você deve algo para alguém, às vezes até um valor irrisório, quando você vê a pessoa, na sua mente você já acha que aquela pessoa está te cobrando, mas isso nem sempre é verdade. Na maioria das vezes não é. Aí você sabe que alguém foi lá e pagou 1000 vezes mais aquele valor que você deve para aquela pessoa por você. Alguém vai lá e diz, olha, fulano pagou aquela dívida. Como você se sente? Você ainda vai se sentir com a consciência do pecado? Claro que não. Foi exatamente isso que Deus fez. O nosso pecado era insignificante diante de Deus. Jesus veio e pagou 1000, 10.000 vezes mais, infinitamente mais. Qual é a consciência que temos que ter agora no nosso coração e na nossa mente? Eu sou plenamente perdoado em Cristo Jesus. Eu mereço perdão? Não. Eu fiz alguma coisa para recebê-lo? Não. Deus me perdoou por quê? Porque Ele me ama, ponto final. Lembre-se dessa frase: o perdão sempre será maior do que o pecado. Parece muito simples, mas o evangelho é simples mesmo. Por isso que eu comecei com perguntas simples. A água é maior que a sede? Quem aqui não sabe o que é água, o que é sede? Isso é o evangelho, é simples. O alimento é maior do que a fome? O evangelho é simples. O perdão é maior do que o pecado? Sim. É isso que tem que arder na nossa mente e no nosso coração. Todas as vezes que o inimigo quiser resgatar alguma falha nossa, todas as vezes que o inimigo quiser resgatar algum erro nosso, todas as vezes que o inimigo quiser nos dominar de alguma maneira, ou dizer que há alguma maldição, algum resquício de pecado em nós, vai vir no nosso coração, porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, vai vir no nosso coração a seguinte frase: está consumado. Aleluia. Sempre quando nós ouvimos essa frase que está ecoando pela eternidade, está consumado, Jesus estava dizendo, concluí tudo, não fiquei devendo nada para ninguém. Pai, a conta está paga, a dívida foi paga, portanto, vocês são perdoados. Acredite, João disse na sua carta que o mundo também já foi perdoado pelo sangue de Jesus, só que eles não sabem disso. A dívida foi paga para todos. Imagine que você tem um boleto para pagar e você paga esse boleto. Você nunca mais vai confessar essa dívida. Se você ficar confessando a dívida, você enlouqueceu, alguma coisa aconteceu com você. Pelo menos nós, quando pagamos um boleto, nós celebramos, nós nos alegramos. E que bom, Senhor, vencemos mais um, matamos mais um leão, porque o perdão é maior do que a dívida. Amém, irmãos? O pagamento é maior do que a dívida. Então, assim como nós não devemos ficar confessando a dívida, olha, eu estava devendo, eu paguei, mas está aqui o talão, eu continuo, não, a dívida já foi paga. Essa é a boa nova, a dívida já foi paga. E foi por um alto preço. Uma certa vez veio um pastor amigo meu em Porto Velho, hoje ele mora em São Paulo, eu falando para ele sobre a graça, sobre a verdadeira graça, ele fazendo muitas perguntas, se tornou um amigo meu. Até hoje faz perguntas e dúvidas e tudo mais. Ele disse, eu falando sobre a verdadeira graça, ele disse, pastor, se existe a verdadeira, existe a falsa. Claro. Ele disse, aí ele falou uma frase que ficou na minha mente. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Entendeu? Vamos usar os dois tempos aqui. A salvação é agora, pela graça. Mas não foi ontem, na cruz, de graça. Foi um preço muito alto que Jesus pagou, para que hoje pudéssemos viver de graça. Esse é o Evangelho. Quando Jesus se manifestou diante dos discípulos após ter ressuscitado, eles estavam com medo, claro, não de Jesus, e sim dos judeus. Jesus disse duas palavras hebraicas: Shalim, Shalom. Shalim, pago, paz. Shalom. Foi pago. Shalim, mostrou a mão. Mostrou o seu lado ferido. Shalim,
pagamento. Paz. Recebam a paz. Foi pago. Eu já morri por vocês. E a última coisa que nós vamos estudar hoje, para domingo que vem nós continuarmos, é crendo que a bênção é um direito nosso em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz em Efésios 1:3. Bendito, ou como diz algumas versões, abençoado seja Deus. Bendito Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos Deus, o Pai, que é a mesma pessoa, e aqui temos o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quem nos abençoou? O Pai. Com que, pastor? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olhe para mim aqui, ó. Nos lugares celestiais em Cristo. A bênção vem sempre de cima. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 7. Hebreus 7, 7. Rapidamente. Hebreus 7, 7. É para você memorizar, é fácil. Hebreus 7, 7. Está escrito assim. Hebreus 7, 7. Na versão King James diz: é evidente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Tem uma Bíblia que diz: o menor é abençoado pelo maior. Sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. Agora olhe para cá. Guarde esse verso, 7:7. Nunca mais esqueça. Ou lembre. Alguém aqui já viu algum tio tomando a bênção do sobrinho? Benção do sobrinho. Você já viu algum avô tomando bênção do neto? Benção neto. Você já viu alguma mãe, algum pai dizendo: benção meu filho? Porque a bênção vem sempre de cima. Vou falar de novo que é para entrar aqui, ó. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo. Pastor, me faz entender, por favor, escute. Eu vou parar com esse verso hoje. Olha aqui, ó. Abençoado, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares. Onde foi que Deus nos abençoou, irmãos? Nos lugares. Todas as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais. Então entenda isso. Como que Deus nos vê agora? Na mesma posição que Cristo está. Nós estamos nos lugares celestiais. É o mesmo Paulo que está falando. No capítulo 2 ele vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então as bênçãos que nós precisamos já existem, já estão nos lugares celestiais. Pastor, eu preciso de saúde, toda a minha família precisa. Nos céus, nos lugares celestiais, já foram conquistados, já estão depositados lá no céu. Tudo que nós precisamos, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A bênção vem de cima, sempre de cima. Por que isso é importante? Para não ficarmos pensando com a mente humana ou com a natureza terrena e acharmos que as coisas vão acontecer nesse plano sem antes entendermos que já aconteceu lá em cima. Vou falar de novo com outras palavras. Às vezes estamos querendo que as coisas se materializem aqui e não conseguimos entender que lá no céu elas já existem. Pastor, eu tenho um problema de respiração. No céu tem um pulmão novinho para você.
Eu tenho um problema de má circulação. Nos céus tem tudo o que você precisa. Eu tenho um problema na visão, na audição. Nos lugares celestiais já tem tudo o que nós precisamos. Não importa o lugar, não importa a distância no mundo espiritual. Nós só precisamos entender que nós já temos. Pastor, qual é a senha? Qual é a senha? Creia. Não frustre o favor de Deus tentando receber algo. Jamais receberemos algo de Deus na base do nosso esforço. Porque favor não se conquista. Porque se você conquista e deixa de ser favor. Conforme Romanos 11:6, se a graça é pelas obras, ela deixa de ser graça. Não são pelas minhas ações ou pelas obras da lei, não são pela minha performance, pela minha maneira bonita de ser, ou de agir, ou de orar, ou de me comportar, que Deus tem me abençoado. Não, definitivamente não. Nós somos uma bênção, nós somos abençoados e nós somos abençoadores. Guarda isso aqui, uma bênção, abençoados e abençoadores. Em Cristo, tudo a ver com Ele, nada a ver conosco. O que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa crer. A palavra está exercitando a nossa fé. Não é crer mentalmente, irmãos. Não é mentalmente. Não é fazer declaração positiva, isso é muito bom. Não é citar versos, isso é maravilhoso. É mais do que isso. É pelos olhos da fé. Você ver o invisível. É crer no impossível. É ouvir o indizível. Começar a dizer assim: Senhor, eu descanso em Ti. Sou saudável em Cristo Jesus. O meu corpo não está respondendo, pastor. Esquece o seu corpo, olhe para Jesus. A dor de cabeça não passou. Esquece a dor, olha para Jesus. Os diagnósticos não estão favoráveis. Esqueça o diagnóstico, olhe para Jesus. Eu tenho orado, mas não tem acontecido, pastor. Mude a maneira de orar. Talvez você está orando por coisas e não pelo dono das coisas. Até para orar nós precisamos aprender a orar, porque Paulo disse e João disse a mesma coisa. Devemos orar segundo a vontade de Deus, para que Ele nos ouça. Exemplo, a cura. Qual é a vontade de Deus, pastor? Que todos tenhamos saúde. Então, Pai, muito obrigado, porque é a Tua vontade que eu tenha saúde. Então, meu corpo é saudável em Cristo Jesus. Mesmo que eu tenha sintomas, pastor, sou saudável em Cristo Jesus. Mesmo que eu esteja me sentindo fraco, digo fraco, eu sou forte. Mesmo que eu estou desanimado, eu tenho vida em Cristo Jesus. Porque esse é o poder do Evangelho. Então, 4 maneiras hoje. Domingo que vem vamos aprender as outras 3. São coisas muito importantes para o nosso dia a dia. Lembre-se disso. Creia que você é perdoado totalmente. Creia que você tem poder sobre todos os pecados. Creia que não há mais maldição sobre você. E creia que a bênção é um direito nosso. Pastor, é meu direito? Eu não mereço. Esquece merecimento. É direito. É que nem herança. Não precisa merecer. Herança você pode reivindicar, mas não merecer. Se você tem uma herança e não reivindica, ela vai ficar lá. Fica para a união. Reivindicar pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir, irmãos. E o ouvir a palavra de Cristo. Sabe, Romanos 10:17, não diz palavra de Deus, porque não está lá theos no grego. Está Christos. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Do que Jesus conquistou para frente. Quando eu começo a ouvir sobre Jesus, a fé entra no meu coração. E o que eu preciso fazer, pastor? A fé é uma semente. Ela precisa ser alimentada. E como que eu faço isso, pastor? Todo dia, uma porção da palavra. Lembra da semente? Ela só precisa da luz do sol
de um solo e de água. Por isso, não se esforce para que sua fé amadureça tanto. Apenas esteja firmado o seu coração na palavra. Quando você menos esperar, Deus vai fazer coisas que você vai dizer assim: mas eu não mereço. Porque a fé foi ativada. A linguagem do céu é a linguagem da fé. Não é a linguagem da negociata, da barganha. O céu trabalha com a linguagem da fé. Jesus disse: a tua fé te salvou. E como que ele vê a nossa fé, pastor? Quando eu faço alguma coisa, fazer é importante. Mas é quando eu sou nele. Quem eu sou em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Santos, filhos de Deus, abençoados, favorecidos, amados, justiça de Deus, saudáveis. Eu quero que pela fé, porque eu vou falar de saúde domingo que vem, e vou mostrar textos da Bíblia que você já deve ter lido algumas vezes, mas é tão simples, irmãos, é tão simples de a gente enxergar e abrir e dizer assim: isso é para mim. Eu recebo pela fé. Uma pergunta para nós nos prepararmos para a ceia: quantos estão preparados para receber abundantemente do favor de Deus? Sabe qual é a senha? Hoje tem senha para tudo. No reino de Deus também tem. Sabe qual é a senha? Creia. Somente creia. Esse será o melhor ano de nossas vidas. Deus é bom. Na ceia de hoje, eu quero que, quando você estiver diante da ceia, pela fé, comece a se enxergar no dia da cruz e ver o quanto Jesus fez por você. Ele não merecia nenhum daqueles açoites, para que você hoje merecesse toda a saúde do mundo. Ele não merecia aquela cruz na cabeça, para que hoje você tivesse saúde mental. Pastor, eu já estou começando a esquecer algumas coisas. Lembra da coroa de espinho? É para que você tenha saúde mental. Lembra que Isaías disse que arrancaram suas barbas, sua face, fala de identidade. É para que você saiba quem você é em Cristo Jesus. Lembra que suas mãos foram furadas. É para que você seja produtivo no reino de Deus, para a sua família, que você produza cada vez mais como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Lembra que os pés dele foram furados. É para mudar nossa direção, nossa maneira de caminhar, onde estamos fincados, sustentados, ou sustentando a nossa fé. Lembra que ele foi totalmente chicoteado, 39 chicotadas romanas, porque Jesus não foi crucificado pelos judeus, e sim pelos romanos. Se fosse para os judeus, ele seria apedrejado. Lembra que cada chicotada daquela era uma doença que ele estava arrancando de você. Isaías usa a expressão porque ele tomou sobre si. Tomar, procure no dicionário, arrancar, tirar, muitas vezes usar a violência. Jesus chegou para mim e disse para você e disse: eu estou tomando tua doença agora, ela é minha. Eu estou tomando sua dor agora, ela é minha. Mas Isaías usa um outro verbo, levou. No hebraico significa para um lugar distante.
Enfermidades, corpo. Ele carregou, tomou sobre si, no corpo. Cura física. E dores fala de alma. E ele levou para um lugar distante, para nunca mais sua alma ser atormentada. E lá no Getsemane, quando ele suou sangue, aquele lugar de muita decisão, de decisão forte, decisão de vida, quando o seu sangue caiu sobre a terra, a maldição estava sendo quebrada. Quando Adão pecou, Deus disse: a terra é maldita por tua causa, Adão. Quando o sangue de Jesus caiu sobre a terra, Deus disse: a terra está sendo abençoada, Jesus, por tua causa. Ele quebrou a maldição do esforço. O homem tinha que suar, trabalhar. Aí Jesus soa sangue e diz: estou tirando o esforço. Ele não tirou o trabalho, o esforço de achar que as coisas vão vir por causa do esforço próprio. O trabalho é a bênção antes do pecado. Tem gente que acha que Adão começou a trabalhar depois que pecou. Ele já trabalhava antes. Foi Deus que criou o trabalho. Cuidado quando você ouvir essas besteiras por aí, que o homem pecou e nós estamos trabalhando. Não, já trabalhava antes de pecar. Jesus disse em João 5, o meu Pai trabalha até hoje. E eu também. Irmãos, eu quero que você guarde isso no seu coração para nós ceiarmos hoje. Guarda essa frase, João 5. O meu Pai trabalha até hoje. E eu também. O Pai e o Filho estão trabalhando por nós hoje.